Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Hanou, do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. E esse podcast vai servir para finalizar as 3 partes da matéria do tema da semana passada, que foi sobre os servidores da magia caótica atual, sob uma visão da magia caótica das antigas, como eu chamo, ou magia caótica raiz, e com algumas análises, utilizando a magia mental e algumas comparações com outros seres astrais ou mentais que são criados por outros cultos e por outras linhas mágicas, certo? Bom, primeira coisa, eu gostaria de falar para todo mundo que o tema que é escolhido, ele é baseado, nos assuntos que são levantados no grupo da Imperium Fortuna e pelos temas que são escolhidos pelos apoiadores do canal, certo? Então a gente tem o nosso Apoia-se, os links estão na descrição, onde você escolhe o tema. Então de vez em quando vão aparecer esses temas que não são, nossa, tipo creme de la creme da magia. São até coisas bem simples, mas que as pessoas têm algumas curiosidades ou simplesmente gostam e querem ouvir falar. Então se você quiser o seu tema aqui no nosso portal, para ser a matéria da semana, basta você entrar no nosso Apoia-se e aí você vai poder escolher o seu tema. E já tem bastante tema bom vindo por aí. Infelizmente, dessa semana foi o servidor. Bom, então vamos lá. A primeira parte da matéria, a gente explicou um pouco sobre o que é o servidor em si para que as pessoas soubessem do que eu estava falando. Na segunda parte da matéria, eu falei dos servidores pela visão da neomagia caótica, ou a magia caótica de internet, que é utilizada em boa parte dos grupos que a gente tem no Facebook, que não é tão levado a sério, as pessoas riem um pouco deles, mas é a magia deles, então deixa isso pra lá. Vamos levar em consideração uma coisa. Para que você realmente entenda o que é um servidor, o que é um ser astral criado a partir da própria energia do mago, ou do bruxo, ou do feiticeiro, ou que seja, do ocultista em si, você tem que entender que isso já existe há muito tempo, não é novidade nenhuma, e eu citei vários exemplos. A gente tinha o clássico, o elementar artificial, ou elemental artificial, que os documentos que passavam ele ficaram populares. Muita gente confundiu isso. Eu disse que eles ficaram populares dos anos 80 para frente. E aí muitos falaram, não, mas no hermetismo a gente já falava disso, Franz Bardon já falava disso. Sim, eles sempre falaram disso, que era um elementar feito da energia do próprio magista, certo? Utilizando a energia Akasha ou Tantra, dependendo da linha que o cara seguisse, para criar um elementar que ajudaria o mago a realizar determinados feitos, certo? Então era bem simples, o cara ele canalizava sua energia, criava esse elementar baseado na própria energia dele e dava uma tarefa para esse elementar. Esse elementar teoricamente existiria apenas no plano astral e faria influências no plano físico, alterando a frequência energética dos corpos astrais de outras pessoas, certo? Então ele moldaria a realidade dele utilizando essa energia do mago, esse vínculo que ele teria com o mago, realizaria uma tarefa e depois ele deixaria de existir. Eu lembro que na época muitas pessoas se perguntavam, mas eu não tenho mais controle sobre ele além disso? Não, porque ele era uma ferramenta. Então o que acontecia é que depois que aquela tarefa fosse realizada, o elementar deixaria de existir porque aquela tarefa também não existiria mais. É tipo como um ser humano. O ser humano ele vem ao mundo para viver, sobreviver, existir nesse mundo. Se você tira a vida dele, ele deixa de existir, ele deixa de ser um ser humano. O elementar é mais ou menos isso, porém a tarefa dele é muito menor, é muito mais simples, até porque ele não foi criado por um deus grande, magnânimo, poderoso que criou o mundo inteiro. Ele foi criado por um ser humano, certo? Ou seja, seria uma terceira geração de ser criado. Então muitas pessoas tinham medo que um elementar artificial se voltasse contra a pessoa, que ele vampirizasse a pessoa e que ele criasse vida e criasse filhos e por aí vai. Nada disso acontece. É tipo como um martelo criar filho, isso não existe. O martelo ele foi feito para bater prego. Se ele não tem mais prego para bater, você joga o martelo fora, ele deixa de existir. É exatamente o que acontece com o elementar artificial. A gente citou também alguns outros elementos, tipo o golem, ou golem, depende de como você quiser falar,
que os judeus citaram bastante, né? O golem deles também tinha uma tarefa, que era proteger, certo, o templo judeu e a população judaica. Tem contos falando desse grande golem, que era feito de argila. Dentro dele você tinha o nome dele enrolado num papel que tu botava na boca dele. Ou seja, esse é um golem. Ele pegava toda a energia ali judaico-cristã, judaica, sei lá, que seja, e aí ele tinha essa única tarefa dele, que era proteger o povo cristão. Depois que ele fazia isso, quando o povo cristão, judaico, quando o povo judaico estivesse seguro, ele era desligado, era tirado esse papelzinho de dentro da boca dele, e caso um dia fosse necessário reutilizá-lo, eles colocariam novamente esse papelzinho dentro da boca de outro boneco feito de argila. É bem zoeira, bem viagem, mas nego acredita, porque a gente acredita em fantasma, em demônio, porque não acreditar num boneco de argila metendo a porrada tipo Kung Fu em todo mundo. Normal, acontece. E por fim a gente tinha também os homúnculos, certo? Homúnculo, vocês vão encontrar muitas versões falando sobre eles. Tem umas que são bem simples, tem umas que são bem nojentas, tem umas que são bem punk rock. O homúnculo principal, ele poderia simplesmente ser feito de raiz mandrágora, que era uma raiz, certo? Que ela tinha uma forma muito estranha que às vezes lembrava um feto. Algumas pessoas devem ter visto um filme chamado Labirinto do Fauno. Tem um certo momento que a menina ela cria um homúnculo para salvar a mãe que está doente. Ela está grávida e está doente. Então ela coloca ali uma tigela com leite, dentro ela coloca uma raiz de mandrágora e ela faz lá o feitiço que o fauno mandou para ela. E a raiz de mandrágora parece um feto se mexendo, certo? E quando tiram aquilo dali, a mãe morre, eu acho. Se não me engano, ela morre. Ih, acho que dei spoiler. Mas o filme é antigo, então não tem problema. Então o que rola? O homúnculo, ele normalmente, ou ele era feito de algum material específico, tipo o que a gente tinha do São Cipriano, onde você tinha que pegar um ovo de galinha e aí você tinha que pegar enquanto ela estivesse chocando, tirava da galinha e aí você colocava ele dentro de estrume de vaca, se não me engano. E aí dali ia nascer um diabinho que você prenderia dentro de uma garrafa, certo? Também seria uma espécie de elementar artificial com corpo físico. Quando a gente tem um elementar artificial com corpo físico, a gente normalmente chama de golem ou de homúnculo. E tinha o mais bizarro de todos, que era o que, por causa de rituais, a galera do hermetismo, que deve curtir mais ou menos esse aí, porque isso daí é bem Idade Média e tal, que ele saía da garganta, certo, do ocultista em si, do magista. Ele tinha, no caso, muita mistura com alquimia no meio do processo de criação dele, e em um dado momento esse homúnculo sairia de dentro da garganta do cara e serviria a ele fazendo pequenas tarefas. Sendo que várias histórias contavam que normalmente ele era meio atrapalhado, ele mais atrapalhava do que ajudava e por aí vai. Ou seja, a ideia de você ter um ser, certo, mágico, ajudando você é bem antiga. Na Wicca, né, a gente pode falar, por exemplo, dos parentes. Só que os parentes, normalmente, o corpo que eles ganham é um corpo de algum animal próximo da pessoa. Às vezes, ela faz um ritual para que um elemental adentre o corpo desse animal, um gato, um corvo, um sapo, ou esse animal encontra a pessoa, certo? Que seria como um espírito elementar adentrando no corpo do animal e vindo encontrar a pessoa para servir para essa pessoa. A gente tem no hinduísmo a pupa, ou opupa, não sei exatamente como se fala, e ele também é criado basicamente de energia pura. Porém, eles foram longe e falaram que você medita, aquele corpo vai existir no plano astral e depois ele vai acabar existindo também no plano físico. Eu acho bem zoado, bem zoeira, mas tem gente que acredita. Como eu disse, é magia. Então, ou você acredita em tudo ou você não acredita em nada. Mas aí a gente entra então com os servidores. Os servidores, eles são claramente uma herança que a gente tem do elementar artificial. Exatamente por causa dessas tretas que rolavam lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, onde falavam que o elementar ficava zanzando por aí. Você não criava um elementar para ele fazer uma tarefa, você criava um elementar para ficar dando tarefas para ele e você iria energizando ele sempre que você pudesse para que ele fosse cumprindo mais tarefas e por isso o medo de um dia ele aprender a criar suas próprias tarefas. Já sabemos que isso não ocorre, isso é impossível, certo?
Só que alguém parou e pensou, por que não? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi, vamos dar nomes a eles. A gente teve uma época, acho que foi o Grant, alguém, que fez o Pop Magic. O Pop Magic trouxe algumas coisas bem zoadas para a magia caótica, que era o fato de você utilizar a cultura pop no geral como se fosse magia cerimonial. Uma magia cerimonial bem bunda, bem leve, saca? Mas que já utilizava um pouco disso. E aí, por conta disso, as pessoas pensaram, vou criar um elementar artificial, ele vai existir no plano astral, e eu vou dar um nome a ele baseado em alguma coisa, alguma característica relacionada a um personagem da cultura pop. Então a gente tem, por exemplo, você pode criar um servidor chamado Batman, e ele é absurdamente inteligente e investigativo porque você está querendo descobrir alguma coisa. Então, como ele traz essa essência do Batman ser um dos maiores investigadores do mundo, esse elementar te ajudaria a investigar alguma coisa e você chamaria ele de Batman. É a mesma lógica que você tem no elementar artificial comum. Porém, nesse caso, você cria a imagem de um mini Batman para você. E depois, ele, ao terminar a tarefa em si, ele não deixa de existir. Ele continua existindo porque você deu um nome para ele. Quando você dá um nome para ele, ele se transforma numa espécie de entidade, vamos colocar assim, ainda vinculada a você. Porém, você pode compartilhar esse servidor com outras pessoas que também vão dar energia a ele. Isso funciona? Não. Porque isso seria a base da criação de uma egrégora. Você criou um deus, você criou um santo, você criou um guia. Você criou uma entidade espiritual, vamos botar assim, que outras pessoas vão poder adorar, né? E isso a gente já sabe que funciona com todos os outros deuses. Mas a criação de egrégora não é tão simples, não é assim só mental, como é feito com os servidores. Os servidores, eles existem dentro da cabeça da pessoa. Elas são ferramentas que são utilizadas para que a pessoa consiga se concentrar melhor no que elas realmente estão querendo. Como diria o Crowley, você tem a tua vontade e a tua vontade pode moldar a sua realidade. O que esses servidores faziam eram direcionar a vontade da pessoa para que ela conseguisse alcançar o seu feito. E é por isso que, teoricamente, eles deveriam deixar de existir na mente da pessoa depois que eles fizessem alguma coisa. Então a gente tem o físico, que é o golem, a gente tem o astral, que seria o elementar ou elemental, e a gente teria o mental, né, que seria o servidor. Porém, como eu disse, o nego foi lá e sacaneou a porra toda e falou, não, eu quero que ele continue existindo, eu quero que todo mundo goste dele, eu quero que ele se torne popular. E muitas pessoas acreditaram nisso. É magia? Não. Pode funcionar? Pode. Por quê? Da mesma forma que você chega pra alguém e fala, olha só, vem aqui, bebe água com açúcar que vai te acalmar. E funcionou comigo, outra pessoa pode acabar tomando a água com açúcar e achando que também vai funcionar com ela, quando na verdade é um placebo. Então, poderíamos dizer sim que os servidores funcionam, mas eles são um placebo. É a vontade da pessoa sendo direcionada graças à vontade de uma outra pessoa. É a forma correta de fazer? Não. Muita gente fala isso. Se funciona, não tem problema. Mas é a mesma coisa do martelo. Você pode pegar o seu martelo e usar ele da forma correta para bater prego, ou você pode pegar ele de cabeça para baixo e ficar batendo com um cabo no prego até o prego entrar na madeira. Vai funcionar? Vai. É a forma correta? Não. Às vezes pode dar errado? Pode, certo? Então você perdeu o seu tempo fazendo um servidor, seguindo o servidor de outras pessoas e chegar até inclusive ao ponto de fazer oferendas para outros servidores, não é algo útil, é uma perda de tempo. Tanto que em todos os outros grupos que foi postada a matéria, principalmente grupos de magia cerimonial, hermetismo, magia elemental, a galera que já está um pouquinho mais avançada do que a galera da magia caótica, eles citaram que até poderia funcionar, mas seria uma perda de tempo porque existem outras formas melhores de atingir esse objetivo utilizando a magia mental, certo? Então o que rola? Como a gente já está passando aqui do nosso tempo, que seriam só 10 minutos, esse vai ser um pouquinho mais longo porque é um resumo das matérias, eu vou parando por aqui, certo? O tema vai voltar em algum dia, mas demora, tá? Porque temos vários outros temas. Pra quem gostou, curte, compartilha, dá o like. O cachorro do vizinho já acordou pra variar.
A gente tem o nosso Apoia-se, tem o nosso Pix, os links estão na descrição, para que vocês continuem recebendo material, podendo escolher temas, lembrando que são todos os temas possíveis, não é só magia caótica, a gente não postou isso para ir alfinetar alguém nem nada do tipo, vocês não são tão importantes assim para que a gente queira fazer isso é perda de tempo. Escolham o tema de vocês, comentem e lembrando, reparem que esse podcast ele fala muito sobre os comentários que recebemos nas redes sociais e no grupo. Então, para que a gente possa sim fazer um ritual interessante, postar um ritual interessante de como criar um servidor da forma correta hoje em dia, aí sim, gente, apoie o canal. Por hoje é só. Até a próxima. Hasta.